E a gente chega aqui com muita informação para você, né? Inclusive, eu acho que a gente sabe que o trabalho do Paulo Souza acabou, a gente viu aí a despedida, né, do Paulo Grilo, a gente trouxe aqui para vocês as imagens da Isabelle Costa lá no hotel do Flamengo. A gente está com a nossa repórter Isabelle Costa no hotel do Flamengo. Ela agora está indo para Porto Alegre para esperar o Dorival Júnior e o próprio Flamengo lá. O Dorival vai para Porto Alegre direto, né? O Flamengo que já tem o Mário Jorge para fazer o treino de hoje, né, com o profissional, e a despedida ontem à noite, né, do técnico Paulo Souza, do Paulo Grilo. A gente teve aquela imagem emocionante, né, do Hugo Souza se despedindo do Paulo Grilo. A gente acompanhou também o treino do Flamengo, tem tudo aqui no canal, né? O último treino que o Paulo Souza concedeu aí no Flamengo junto com os jogadores, e isso gerou um problema, né? Mais um problema interno no Flamengo. Nada que vá atrapalhar a chegada do Dorival Júnior, pelo contrário, né? O Dorival chega, acredito que consiga fazer um bom trabalho no Flamengo. Gosto muito do Dorival Júnior. Minha preocupação era apenas com aquela possível ainda treta com o Diego Alves, mas isso já foi resolvido. Ele no Flow Esporte Clube falou. Ontem, fontes ligadas ao Diego Alves nos passaram que eles já conversaram, que estava tudo zerado. Então esse não era o problema mais para a gente se preocupar. A questão foi que o Globo Esporte trouxe uma matéria de um clima de constrangimento, né, no elenco do Flamengo desde o início do dia de ontem. A gente mostrou para vocês o treino e tudo mais, mas a questão é que o que rolou internamente, segundo o Globo Esporte, foi conversa do tipo sacanagem o que estão fazendo, né? Um jogador falando para outro jogador, ele, o Paulo Souza, veio na minha direção e fiquei na dúvida se estava vindo se despedir ou dar orientação. Uma reclamação de jogadores, né, pelo amadorismo, pela falta de profissionalismo do Flamengo, do técnico ficar sabendo pela imprensa que está demitido, do técnico já estar demitido e continuar dando treino, né? E a gente falava para vocês que ele já viajou para o jogo em Bragança sabendo que estava demitido. Ele estava demitido. Ele ia ser demitido de qualquer jeito. O próprio Landim, na reunião lá dos poderes do clube, já tinha falado que era praticamente irreversível e tudo mais. E que a questão é que o Flamengo tinha uma dificuldade muito grande na transição e na escolha do treinador. Escolheu o Dorival, beleza, o Mário Jorge vai ter um trabalho pelo menor tempo possível, né? Hoje lá em Atibaia. Ele chegou ontem à noite, no final da noite, ele chegou, pouco depois do Paulo Souza e da sua comissão se despedirem. E aí, então, o Mário Jorge chegou e hoje o treino é com ele, né? Lembrando que o Paulo Souza rescindindo o contrato, o Flamengo vai ter que pagar ali os vencimentos que faltavam para o resto do ano, cerca de 7,7 milhões de reais. Fora isso, o Dorival Júnior não deve estar à beira do campo no jogo contra o Internacional, até porque não dá tempo, né? O jogo é no sábado agora, e apesar do jogo ser às 21 horas no Beira-Rio, não tem tempo hábil nem mesmo para ser publicado no BID, mas também o Flamengo não tem como se preparar a esse ponto. Então o Mário Jorge é quem vai dar o treino de hoje e também quem estará no campo junto com os jogadores lá no jogo contra o Internacional, e que a gente espera que esses jogadores peguem, se juntem ali, Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, juntem o grupo e falem: vamos ganhar, a gente tem elenco para ganhar esse jogo. Vamos arrumar a casa aqui, junta lá com o Mário Jorge, arruma a casa e vamos para cima, né? O Flamengo precisa ganhar, o Flamengo não pode mais perder ponto. O Flamengo, se perder, pode entrar na zona de rebaixamento. Então o Flamengo precisa da vitória desesperadamente, né? E uma coisa importante para a gente falar é que tudo isso que aconteceu, essas atitudes do Marcos Braz e do Bruno Spindel, enfraqueceram demais a dupla de dirigentes do futebol, né? Se no futebol a gente tem pessoas que são extremamente valorizadas, trabalho de alguns que
que é como o do próprio Gabriel Skinner, que é um trabalho muito valorizado, que faz a logística, que cuida de muita coisa no CT. Enquanto o trabalho de alguns é extremamente valorizado, outros começam a ser contestados internamente. Não caiu bem essa situação que fizeram com o Paulo Souza, tudo isso que a forma que ele foi demitido. É para ser demitido, então demite o cara, fala real para ele e demite o cara. Não bota o cara para dar um treinamento já estando demitido. E isso é uma vergonha. É uma vergonha. Então, toda essa situação enfraqueceu demais o Marcos Braz, que já não era um cara que cobrava mais o elenco do Flamengo. Já era amiguinho de jogador, mas agora nem amizade, porque a questão é que ele fica muito enfraquecido, pegou muito mal o que ele fez com o Paulo Souza, independente se o Paulo Souza tinha o carinho do grupo ou não. O que fez gerou um desconforto muito grande. Então, o trabalho do Marcos Braz e do Bruno Spindel, com a saída do Paulo Souza e a chegada do Dorival, não salva o trabalho deles, não. O Dorival pode dar certo, e se Deus quiser vai dar certo, mas o trabalho da dupla de dirigentes do Flamengo, muito contestado internamente no Flamengo também, né? E principalmente na torcida, né? Não enganam mais ninguém. Não enganam mais ninguém. O trabalho que não está sendo bem feito. O que o Flamengo passou esse ano agora, isso tudo que aconteceu na forma que o Paulo Souza saiu, desde a sua contratação errada, mais um erro absurdo, isso aí deixa a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel enfraquecida demais, e fica aqui o meu repúdio apenas com a saída do técnico Paulo Souza. Tá? O Flamengo precisava de mudanças no futebol, e volto a dizer, tem pessoas boas ainda trabalhando no futebol do Flamengo, né? Mas precisava de mudanças drásticas no departamento de futebol, o que não aconteceu, e aqui eu vou continuar, né, repudiando que a corda só estoura do lado mais fraco. Além da reformulação do elenco que queriam fazer e jogaram para cima do Paulo Souza, ele que ficou com a bunda na janela, né? Foi tudo para cima dele. Apesar dele não era um técnico experiente o suficiente para pegar o Flamengo, beleza, né? Mas a culpa não é toda dele, não. A culpa é de quem também não sabe controlar os jogadores, de quem não sabe botar ordem na casa. A culpa é desse departamento de futebol que não tem comando, tá? Essa é a realidade. Então, pegou muito mal, a matéria do Globo Esporte mostra isso, né, que os jogadores acharam uma sacanagem, né? E aí a matéria fala que depois, mesmo com todo o constrangimento que foi gerado, o Marcos Braz fez questão de falar que, no caso, em relação à ética que mantinha com o Paulo Souza, ele falou que manteve a ética e tudo mais. Bem, no meu entender, né, foi muito sério o que aconteceu, né, e mostra todo o amadorismo dessa diretoria de futebol do Flamengo.